Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a esta terça-feira da Semana Santa, 12 de abril de 2022, quando a gente lê os textos sagrados e percebe todo o movimento, principalmente dos fariseus e doutores da lei contra Jesus, e por várias vezes tentam pegá-lo numa espécie de emboscada. Parece que vai funilando ao ponto da oposição vir agora na forma de traição. E aí não são os opositores declarados, são os discípulos, os amigos mais próximos de Jesus. Nesta semana, sofremos com Cristo, porque Ele compartilhou da nossa humanidade, sendo solidário conosco nas traições, no abandono, na negação. Quantos de nós sofremos isso todos os dias? Mas tenha certeza de uma coisa: Cristo está sempre conosco. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Amém. João, capítulo 13, versículo 21 a 33 e 36 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no terceiro dia da Semana Santa. Os textos do Evangelho desses dias nos colocam diante de fatos terríveis que levarão à prisão e à condenação de Jesus. Os textos expõem não só as decisões das autoridades religiosas e civis contra Jesus, mas também as traições e negociações dos discípulos que provocaram a tomada de Jesus pelas autoridades e contribuíram enormemente para aumentar o sofrimento do Mestre. Depois de lavar os pés dos discípulos
e de ter falado da obrigação que temos de lavar os pés uns dos outros, Jesus está profundamente comovido. E não é à toa. Ele fazia aquele gesto de serviço e entrega total, enquanto ao lado dele, um dos discípulos tramava como traí-lo naquela mesma noite. Jesus expressa a sua emoção dizendo: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Ele não diz: Judas vai me trair, mas um de vocês. É alguém de seu círculo de amizade que o trairá. Os discípulos estão com medo. Eles não esperavam essa declaração, que um deles seria o traidor. Pedro sinaliza para João perguntar a Jesus qual dos 12 seria cometido a traição. Isso é um sinal de que eles não se conheciam bem, não conseguiam entender quem poderia ser o traidor. Um sinal de que a amizade entre eles não alcançou a mesma transparência que Jesus alcançou com eles. João inclinou-se para Jesus e perguntou: quem é? Jesus pega um pedaço de pão, molha e entrega a Judas. Era um gesto comum e normal que os participantes do jantar costumavam fazer. E Jesus disse a Judas: o que você tem que fazer, faça o mais rápido possível. Judas cuidava da bolsa comum, da economia. Ele estava encarregado de comprar coisas e dar esmolas aos pobres. Por isso ninguém percebeu nada de especial no gesto e nas palavras de Jesus. Nessa descrição do anúncio da traição, há uma evocação do salmo em que o salmista se queixa do amigo que o traiu. Até meu amigo, em quem eu confiei, em quem comeu o meu pão, é o primeiro a me trair. Salmo 41, Salmo 55. Judas percebe que Jesus estava ciente de tudo, mas mesmo sabendo disso, ele não volta atrás e mantém a decisão de trair o seu amigo. Este é o momento em que ocorre uma separação entre Judas e Jesus. João diz que Satanás entrou nele. Judas se levanta e sai. Ele se coloca do lado do adversário, do Satanás. João comenta: era noite. E começa a glorificação de Jesus. É como se a história tivesse esperado por este momento de separação entre a luz e as trevas. Satanás, o adversário, e as trevas entram em Judas quando ele decide realizar o que estava tramando. Naquele momento, havia luz em Jesus que declara: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus também foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará por sua parte e o glorificará imediatamente. Tudo o que vai acontecer a partir de agora é uma contagem regressiva. As grandes decisões já haviam sido tomadas tanto por Jesus como agora por Judas. Os fatos correm e Jesus anuncia: filhinhos, eu estou ainda mais um pouco com vocês. Vocês me procurarão, mas como já disse aos judeus, agora também digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Era pouco antes da Páscoa. Junto com a traição de Judas, o Evangelho também fala da negação de Pedro. Estes são os dois fatos que mais contribuem para a dor de Jesus. Pedro diz que está disposto a dar a sua vida por ele. Jesus o lembra da realidade: você está disposto a dar a sua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que você me tenha negado 3 vezes. Marcos havia escrito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Marcos 14. Todo mundo sabe que o galo canta rápido. Quando o primeiro galo começa a cantar de manhã, quase ao mesmo tempo, todos os outros galos cantam juntos. Pedro é mais rápido em sua negação do que o galo cantando. E hoje a igreja celebra São Júlio I. Na igreja temos pelo menos 9 santos com o nome de Júlio, mas hoje celebramos Júlio I, Papa, que dirigiu a igreja de 337 até 352. Ele era de origem romana, filho de um certo cidadão chamado Rústico. Viveu no período em que a igreja respirava a liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino. Era a liberdade oferecida ao cristianismo, melhores condições de vida, expansão da religião. Mas, por outro lado, surgiram as primeiras heresias,
donatismo, que pregava que somente santos podiam estar na igreja, arianismo, que negava a divindade de Cristo. Com a morte de Constantino, o arianismo começou a crescer rapidamente. O Papa Júlio I, indo contra os poderosos que defendiam esta heresia, tomou a defesa e hospedou Atanásio, o grande doutor da igreja, aquele que era contra os hereges arianos, incentivando o fim desta heresia. O Papa Júlio I construiu várias igrejas em Roma, a dos Santos Apóstolos, da Santíssima Maria de Trastevere. Ele morreu em 352 após 15 anos de pontificado. Foi sepultado no cemitério de Calepódio, na Via Aurélia, numa igreja que ele também havia mandado edificar, e sua veneração começou entre os fiéis a partir do século VII. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Júlio I governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guardando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira para você. Até amanhã.